Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo você nessa manhã. Que seja um tempo precioso aqui de meditação na palavra. Saúdo também você que nos acompanha no YouTube, com um abraço fraternal. Que a palavra de Cristo frutifique no meu e no seu coração. Vamos seguir com o tema evangelismo, uma série de mensagens. Esse é o 6º episódio e nos próximos dias nós finalizaremos na sétima ministração acerca desse tema. Evangelismo é um pilar da nossa igreja, se tornou esse ano. Nós temos os pilares que estão aqui do lado: acolhimento, palavra, célula, serviços e evangelismo. Então a nossa igreja, ela colocou isso. A parte mais fácil disso é fazer o adesivo, gente. Custou uns 200 conto, veio lá, passou e foi. A parte complicada disso, orar, jejuar e assumir esse posicionamento como uma comunidade que vive isso. Isso foi uma provocação dos nossos pastores sêniores. Pastor Caio nos provocou ao ponto disso nos chacoalhar e entender que isso é uma prioridade da nossa igreja. Perguntas do tipo: qual foi a última vez que você falou intencionalmente de Cristo para alguém? Qual foi a última vez que você levou alguém para Cristo e se levou? Essas perguntas, elas devem ecoar em nossa mente. E eu queria ratificar o aviso que foi dado, e muitas das vezes a gente tem que falar algo mais de uma vez para que a gente absorva, e muitas das vezes a gente faz algo e não tem a dimensão do que tem por trás. Quem sabe o que vai acontecer no mundo no próximo final de semana em relação às nossas crianças? Quê? Não, acampamento é só na igreja, no mundo é outra coisa, é o Halloween mesmo. É o Halloween. Então o Acampa Kids, ele confronta com a data do Halloween, intencionalmente, para que crianças elas tenham a oportunidade de estar na casa do Pai sendo ministradas e não estar lá naquela questão. E pensando disso como evangelismo, o que é que a igreja fez? Evangelismo é um pilar, a data estabelecida, vamos colocar isso em prática. A igreja está abrindo mão de quase R$4.000 de inscrições. No orçamento extremamente apertado que nós temos do Acampa Kids, é realmente tirando leite de pedra apertado. E nós estamos entregando para você um ticket: abençoe uma criança e uma família. É colocar em prática. É apenas um chamamento para você ser alguém que convida essa família. E ontem, em oração aqui na igreja, tivemos um momento de oração. O Senhor nos mostrou que a colheita não vai ser só com os pequeninos, também vai ser no culto de domingo, com os pais, mães que vieram repegar aqui as suas crianças e talvez nunca entraram na igreja. Então eu convoco essa igreja, convoco vocês, meus amados irmãos, a juntos tirarmos o evangelismo da igreja de não ser apenas algo institucional ou burocrático, mas que a gente consiga viver isso intensamente. Amém? Amém ou não amém? Quem vai tentar convidar alguém, dá um glória aí. Tu viste, Senhor. Amém. O tema da reflexão de hoje é: o evangelho é para todos? Isso pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação. E eu queria iniciar com uma pergunta: o evangelho, meus amados irmãos, é para todos, sim ou não? No conceito aqui, sim ou não? Tem alguém que esteja tão perdido, tem uma vida pregressa tão ruim que não mereça ter o evangelho apresentado? Não. Tem alguém que seja pecador suficiente que o evangelho não se aplique? Não. Isso na teoria é fácil nós compreendermos. O evangelho é para todos até eu ver uma prostituta no meu contexto social. O evangelho é para todos até eu ver alguém que no meu trabalho efetivamente está fazendo jogada dupla, ou com suborno, ou com propina. O evangelho é para todos até eu me indignar com alguém na mídia social ou na televisão. E ali a gente vai internamente crendo que o evangelho é para todos, mas eu cito que por preferências pessoais, ideológicas, políticas, algumas pessoas, se entrarem nessa porta, eu falo isso com temor e com dor no meu coração. A igreja ainda não está pronta para recebê-los.
os olhares acusatórios vão massacrar essas pessoas. E nós, enquanto igreja, temos que entender sim que o evangelho é para todos. Isso de forma nenhuma é uma brecha para o universalismo, para dizer que o evangelho é uma graça barata, venha como está. Não, ele deve ser apresentado para todos. Isso é o que está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe o que é que significa todo no original aqui grego, gente? É todo mesmo. Para todo mundo que crê tenha a vida eterna. Então nós temos que compreender, sim, que o evangelho é para todos. Cristo morreu na cruz para todo aquele que crer nele, se arrepender dos seus pecados, se tornar um filho de Deus. E quem deve evangelizar, meus amados irmãos? Todos os cristãos. E tem uma frase que tem norteado essa série, que é: se você ou eu não quiser levar alguém para o céu, provavelmente nós temos que botar a barba de molho, nós não estaremos lá. E essa frase ela é um tanto confrontadora, que já o sexto episódio já teve alguns irmãos que me... Pastor, aquela frase ali deu não desceu redondo não. Eu disse, não desce mesmo não, meus amados irmãos. Teve outra irmã que na quarta-feira, uma irmã querida, ela chegou: pastor, estava meio com raiva de você, viu? Eu disse, por quê, meu irmão? O que é que eu fiz? Toda vida nessa pregação você bota aquela frase ali, que se eu não quiser levar ninguém para o céu, talvez eu não esteja lá. Eu disse, primeiro, minha irmã, salvação é individual. Ela disse, mas ela falou, mas hoje eu entendi que essa frase é: se eu amo Deus a esse ponto, eu tenho que compartilhar Ele com alguém. Isso está totalmente linkado do princípio da pérola de grande valor e do tesouro escondido. Se isso é realmente o tesouro escondido, a pérola de grande valor, eu largo tudo, isso se torna a minha prioridade e eu não escondo, eu compartilho. Isso aqui também é pautado com o ensinamento do apóstolo Tiago, que diz, parafraseando: eu estou cansado de conversas bonitas. Se o evangelho fez algo na tua vida, me mostra as tuas obras, os teus frutos. E não tem algo mais irrelevante que o Senhor espera de nós para frutificar do que expandir o reino dele. Então nós temos que entender que evangelismo não é uma opção, gente. Está no combo do evangelho. Está no combo do evangelho. E outra reflexão que eu tenho feito nessa série de mensagens é: nós temos que entender qual é a proposta do evangelho. Porque se eu entender o conceito do evangelho errado, eu até posso, cheio de motivação, tentar compartilhar algo que é falso, que é fake, um falso evangelho. E qual é e qual não é a proposta do evangelho? Cristo não morreu na cruz. A proposta do evangelho não é sobre riqueza, saúde física, prazer, saúde emocional, status, relevância, vitória, imediatismo, amizade, sucesso profissional, ter mais autoconfiança. Cristo não morreu na cruz por isso. Se nós entendermos que Cristo morreu na cruz por isso, eu vou até propagar um evangelho falso. Daí surgiu o coach, daí surgiu a teologia das prosperidades e tantas outras coisas que infelizmente têm assolado pessoas. A proposta do evangelho é em outra esfera. É sobre transformação, redenção, justificação, vida eterna, trabalhar a nossa obediência, a humildade, compaixão, nos ensinar a sofrer, entendemos o que é paz, o que é amor, o que é fé e o que é arrependimento. Então, tudo sobre evangelismo nasce de nós concebermos o evangelho de uma forma clara e límpida. Qual é a proposição do evangelho? E o mundo, meus amados irmãos, é essa arena, são os solos para semearmos essa semente. Nosso papel, como em outro momento aqui da série nós falamos, é tão somente semear. O Senhor é que vai dar o crescimento no coração de cada um. Mas infelizmente nós temos vivido uma igreja institucional geral que tem se tornado mais um clube de conveniência, de comuns, de iguais, com o mesmo dialeto. Isso aqui eu não estou falando sobre a nossa igreja, eu estou expandindo essa reflexão.
onde muitas das vezes se você é semelhante para mim, eu já não quero nem evangelizar. Mas se eu tiver que evangelizar, eu vou tentar evangelizar para alguém que me dê o menos trabalho possível, que ele já está ali mais num estereótipo que se encaixa muito bem. Mas não podemos esquecer, gente, que uma pessoa com a moral bacana, com a educação bacana, com a fala até suave, ela está totalmente perdida da mesma forma que o mais vil pecador, se não encontrar o nosso Mestre Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Esse é um dos maiores e mais relevantes encontros da fé cristã. De um lado, apóstolo Pedro, judeu, ortodoxo, que caminhou com o mestre, e do outro lado, um centurião romano, Cornélio, gentil. Dois opostos, com um abismo muito grande entre eles, de cultura, de religião, de concepção de mundo, de cosmovisão. E Lucas, ele é tão cirúrgico em detalhar esse encontro, porque no Antigo Testamento esses dois encontros são os mais relevantes no sentido de detalhes. A conversão do apóstolo Paulo. Lucas, ele esmiuçou cada ponto da conversão do apóstolo Paulo detalhadamente, para que a gente tivesse muita substância, como Paulo se converteu. E também ele foi cirúrgico, na mesma proporção, em quantidade de versículos, que ele falou da conversão de apóstolo Paulo, ele falou dessa conversão de Cornélio. Algo em torno de 70 versículos, para a gente entender o quão relevante é isso para a fé cristã. E esse encontro, ele aconteceu aproximadamente, quando a gente fala de data na Bíblia, a gente nunca consegue cravar, numa faixa de tempo. Aproximadamente, os estudiosos dizem, entre 5 e 10 anos que Cristo já tinha subido. Cristo ascendeu aos céus, a igreja começou a avançar tão somente entre os judeus. Toda a parte inicial do Atos dos Apóstolos, a igreja crescia, tinha tudo em comum, ia para a igreja, ia para as casas, ainda era no clubinho fechado dos judeus, na bolha. Esse evento aqui é um evento fundamental, onde a bolha é estourada. E sumarizando aqui, Cornélio, um homem piedoso, um homem temente a Deus, justo, ele tem um sonho, algo sobrenatural, mandando convidar Pedro para encontrá-lo. Imediatamente quando ele acorda, ele pega funcionários seus e manda ir lá para Jope. Nesse inteirinho, Pedro também tem o mesmo sonho. O sonho de Pedro ainda é mais cabuloso. Ele sonha com um lençol, uns animais impuros, e Pedro entende na dieta ali, entra numa briga da lei ortodoxa com o Senhor. Deus manda ele comer, ele diz que não vai comer, como, não como, como, não como, como, não como. E Deus diz, não torne impuro aquilo que te purifiquei, que eu mandei purificar. E ali Pedro vai encontrar Cornélio e os seus. É nesse contexto que nós vamos meditar que o Evangelho é para todos. Vamos ler o texto sagrado a partir do verso 24. Você consegue projetar aqui, Rê? Por favor? Atos 10, 24. Se for o texto full, eu vou lendo aqui e ela projeta aí para nós. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção.
abre aspas, ele brigou com Deus antes, né? Então, sem qualquer objeção, ele tretou com Deus. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado, grave aqui, até mesmo sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Obrigado, Rei. Desculpa, não tinha passado a questão do texto full. Dentro desse texto tão longo, e ali eu peguei apenas uma parte, ali Lucas ele tem um trecho antes e um trecho depois, ele foi bem detalhista nessa conversão de Cornélio e dos seus. Eu extraio aqui 7 lições que nos faça entender e compreender que o Evangelho é para todos. Antes de entrar nessa reflexão, gente, eu queria fazer uma pergunta que eu, teoricamente, já sei a resposta, mas ela é um pouco retórica para exercício. Quem quer um país melhor, gente? Amém. Quem deseja um futuro melhor para os nossos filhos e netos? Mais justos, mais honestos, menos violência, menos corrupção. Tem alguém que não quer isso? Acho que todos querem. E por que nós não evangelizamos? Porque essa é a única fonte de transformação real de uma geração. A educação contribui até um certo ponto, o avanço na saúde contribui até certo ponto, fazer uma boa escolha política até certo ponto, mas o melhor passo de uma transformação que o crente pode contribuir na sociedade é contribuir para que o Evangelho chegue verdadeiramente em mais uma pessoa. Ali toda uma família é transformada através de Cristo e esse efeito multiplicador acontece. E eu estou falando transformação genuína, gente. Não estou falando cristão de IBGE. No cristão de IBGE o Brasil já está lá no hype. Não é sobre isso. Mas se observarmos o poder do Evangelho, do Cristo geral na nação, os 2 últimos grandes impérios mundiais, Reino Unido foi um berço de um grande avivamento do Espírito Santo de Deus. Estados Unidos também foi um grande berço de um grande avivamento. Mais recente, de
de uma forma mais sutil, ocorreu um grande avivamento na Coreia do Sul. Um país diminuto que em todos os itens era muito pior do que o Brasil em menos de 20, 30 anos. E hoje é uma potência em todos os níveis. Então temos que entender que a grande transformação de uma sociedade para o cristão é entender, ou nós entendermos, que Jesus Cristo é que muda histórias ou não. E muitas das vezes nós queremos mudar o Brasil com briga de WhatsApp sobre política. Com briga de WhatsApp sobre política. Idolatrando o político A, B ou C. Então, se queremos que a nossa nação seja, não podemos negar o texto bíblico. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Temos que acreditar nisso. Vamos lá, gente. Voltando, eu trouxe aqui 7 lições sobre o tema que o Evangelho é para todos. A primeira delas começa o desconhecimento de Cristo, aqui por parte de Cornélio. Olha o que está lá no verso 25 do capítulo 10. Cornélio dirigiu-se a ele, aqui Pedro, e postou-se aos seus pés adorando. Cornélio, temos que ter muito claramente aqui, ele não sabia o que era Cristo. Ele não era cristão. Ele era um homem, no máximo, simpatizante com o judaísmo. No máximo. Ele não tinha ouvido falar ainda de Cristo. E ele estava ali num processo de transformação, entendendo um pouco de Deus. É um cara piedoso, um cara respeitado. Mas até Cornélio, sem Cristo, uma pessoa quase salva é 100% perdida. E nós temos que entender que o Cornélio, nesse processo, era uma pessoa desconhecido de Cristo. Ele não sabia que era Cristo. Ele está vivendo essa mudança espiritual. Eu tenho um sonho e já reajo para esse sonho. O que eu posso fazer é mandar alguém trazer essa pessoa. Mas quando Pedro chega, o que é que ele faz? Ele se prostra em adoração a Pedro. Ele não sabia o que era Cristo. Ele não sabia quem era o Senhor verdadeiramente. Ele estava ali num processo de transformação. Mas ele era um cara que dentro desse processo ele estava fazendo o melhor que podia, como podia. Ele não sabia o que era esse Deus na intimidade, mas ele recebe uma ordem e banca. Pega lá 3, 4 funcionários e manda ir para Jope, a 50 quilômetros. Sabendo nem se existia tal de Simão Curtidor lá. Não sabendo se existisse Simão Curtidor lá, se Pedro estaria lá. Não sabendo se Pedro viria. E a fé desse homem é tão magnífica que ele já preparou o encontro. Chamou tudo que foi parentes e amigos. Vai acontecer algo aqui. Mas ele ainda não tinha a dimensão de quem era o Senhor de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao interagir, gente, no conceito de evangelismo, nós temos que ver atitudes tipo essa de Cornélio e entender que é super normal. Ele não conhece Cristo. Temos que entender que o não cristão, ele reage ao mundo conforme a sua cosmovisão de vida, que é totalmente alheia ao Senhor. E muitas das vezes nós queremos evangelizar o não cristão. A paz do Senhor, varão de fogo. Cadê o fogo? E nós temos que entender que a pessoa vai reagir da forma dele. E nós temos que entender e respeitar o processo. Nós queremos que uma pessoa chegue aqui no primeiro dia e já seja um cristão maduro. Nem o agro brasileiro consegue fazer isso, nem o Chester botando o Orbonde vai conseguir fazer isso, gente. Existe um processo de amadurecimento. Tem um caso real da nossa igreja, e o que eu falo, não se ofendam, meus amados irmãos, é um caso real. Tem um casal aqui, irmão da igreja, que eles são muito evangelistas, Malu e Ricardo. É difícil passar um mês sem vir com algum convidado. E às vezes se passa, tem vezes que vem de 5, 8. Ele sempre está convidando alguém, são muito evangelistas. E num desses conselhos ele trouxe uma pessoa que não era cristã. E esse cara, ele tinha o vício do cigarro. Ele saiu do meio do culto, foi ali no cantinho ali do estacionamento e foi fumar. E chegou um irmão cheio de boa intenção e disse: pastor, você está vendo ali, o cara está fumando. Eu disse: estou vendo. Ele perguntou se eu estava vendo, eu disse que estava vendo, né? Não sou cego e parei. Mas ele está fumando aqui na igreja. Não, ele está ali no estacionamento e tal.
Aí eu fiz a pergunta: ele é cristão? Eu não sei, porque a grande questão é se ele é cristão ou não. Mas como eu sabia do contexto, eu vi ele chegando com a Malu, com certeza isso é um convidado do Ricardo da Malu, não é crente. Porque a gente não tem cinzeiro aqui. Para ele eu levava até um cinzeiro. Porque ele não conhece a Cristo ainda. E nós criamos uma igreja burocrática e religiosa que um não cristão com um cigarro na mão nos ofende. Obviamente que foi o primeiro contato dele, depois a gente vai lá, conversa, irmão, isso aqui não é apropriado, entende e tal. Mas nós criamos uma máscara religiosa que não conseguimos entender que existem pessoas totalmente desconhecedoras de Cristo e reagindo como tal. Ponto 2. Somente Cristo. Olha o que o Pedrão, que já sabia quem era Cristo, fez. Mas Pedro fez levantar-se dizendo: levanta, 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 eu sou homem como você. Pedro, ele já sabia que ele não tinha poder nenhum, conhecendo o verdadeiro mestre, ele sabia que a única coisa que ele tinha que fazer era não receber glória para si. Levanta, levanta, levanta. E isso não é algo inédito. Paulo e Barnabé passaram pelo mesmo dilema. Em Listra impactaram aquela cidade, as pessoas quiseram quase colocar num patamar de Deus. Eles para. Porque quem é o Senhor é Cristo. Somente Cristo. E nesse nossa caminhada de evangelismo, nós corremos o risco de ser idolatrado por alguém. Corremos o risco de alguém achar que tem algum valor em nós. E se não visitarmos o nosso coração, nós podemos achar que temos alguma virtude em nós, que o mérito é nosso. Eu trouxe fulano de tal para Cristo. Carimbo igual uma ferrada de boi. E vai colocando as ferradas que Paulo falou. Você não sabe se você é de Paulo, de Apolo. Um planta, outro rega. E assim o evangelho avança. Mas temos que entender que isso é um dos pilares da nossa reforma protestante. Somente Cristo. Só a Cristo. Outro deles, só a Deus a glória, né? E todo mundo tem algum ídolo, algo que vai adorar. Não tem como. Até quem não é cristão adora a si mesmo, adora outra coisa. E o nosso grande desafio apresentando Cristo é ajustar essa adoração para a adoração correta, que é o Senhor do Universo. Essa questão de adoração é tão séria que a tentação de Satanás ao nosso mestre foi: se me adorares. Aí Jesus responde com a palavra fundamentada em Deuteronômio 6,13: ao Senhor teu Deus adorarás. Então temos que entender também que nesse processo de evangelismo, somente Cristo, nada sobre nós. Temos que aprender também, ponto 3, que a religiosidade cega. Olha o que Pedro colocou aqui no verso 28, verso A. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Que eu amo a Bíblia, meus amados irmãos, que ela não passa pano para ninguém. Ela não nega as escorregadas do homem de Deus. Porque existe tanta escorregada aqui nesse texto de Pedro. Primeiro eu chego para alguém que é total lei. Você sabe muito bem que a minha lei diz que eu não posso fazer. O cara, que lei? Mas o pior não é isso. Não tinha nenhuma lei sobre isso. Isso era uma tradução entre os ultra-ortodoxos que deturparam a lei. Porque lá atrás dizia que você não podia se casar com povos estranhos. Isso é uma coisa. Mas não tinha nada na lei que lhe impedisse de caminhar com uma pessoa que era de outra fé minimamente. Esse Pedro, ele viu Jesus no poço com a mulher samaritana. Esse Pedro, ele ouviu e viu a história da mulher cananeia. Esse Pedro viu Jesus atuando com o centurião romano. Ele viu o mestre lutando contra a hipocrisia religiosa para estourar essa bolha. A bolha do sacrifício errado no templo, a bolha da deturpação do sábado. E Jesus e Pedro viu isso face a face. O mestre sobe e por 6 anos eu estou apegado numa cultura judaizante.
onde até mesmo queria circuncidar um novo convertido, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. E nós temos que entender, meus amados irmãos, a religiosidade cegou Pedro. Alguém aqui se acha melhor do que Pedro? E essa não foi só a primeira escorregada, não. Pedro teve uma treta com Paulo sobre essa mesma coisa, onde Paulo teve que repreender ele publicamente, que ele deu outra escorregada lá na frente, que Pedro comia com um gentil, e chegou os ortodoxos lá, Pedro mudou de mesa, deixou os talheres e fingiu que nada tivesse acontecido. Aí Paulo: Pedrão, para cima de nós, você está aqui há dias comendo com os gentios aqui, meu irmão, agora chega os ortodoxos e você vai fingir que não os conhece. E nós temos que ter cuidado para não acrescentar um peso que não está escrito na palavra de Deus. Essa foi a luta do nosso mestre contra os fariseus. Vocês colocam um peso extremo que nem vocês mesmos podem carregar. E aqui Pedro estava completamente cego nesse tocante. Cego pela religião, pelos costumes, por uma ala do judaísmo que era totalmente ortodoxa, que não podia nem tocar no alimento que um gentil tocou, porque era impuro. Ponto 4, o ponto central aqui da nossa pregação: o evangelho é para todos. Olha que está no verso 28b. Mas Deus me mostrou, graças ao bom Deus, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Pedro estava cego e Deus sobrenaturalmente abriu os olhos dele. Homem nenhum eu deveria chamar de impuro. No verso 34, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Caminhou com Jesus 3 anos, vendo o próprio Deus não agindo com parcialidade, mas agora eu percebo, glória a Deus, que ele refez a rota. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e que faz o que é justo. E glória a Deus, porque aqui Pedro, ele poderia lutar contra Deus, negligenciar o que ele viu, mas Pedro também ele muito nos ensina. Tão agressivamente como ele defendia uma causa, ele abria a mão dela e se arrependia. E ali, ao ter esse encontro sobrenatural com o Espírito Santo, ele começa revendo as suas posições, e ali com Cornélio, com várias testemunhas, ele assume: gente, eu estou aqui também, dizendo que o Pedro, há uma semana atrás, jamais viria aqui. Mas o Senhor me fez mudar minha posição, me faz entender que Deus não faz acepção de pessoas. Foi o que o apóstolo Paulo colocou lá na frente, né? Não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre. O Senhor é para todos aqueles que creem nele. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que nós não somos fiscais da qualidade cristã. Esse pode, esse não pode. Esse eu acho que vai dar certo, eu acho que não vai dar certo. Isso aí já está perdido. Isso aqui não tem mais jeito. Não nos cabe a isso. Porque o único insumo que Jesus quer é um pecador. E a palavra de Deus fala que todos são pecadores, para que a transformação seja feita. Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui todos é todos. E sobre isso, sobre o evangelho é para todos, tem um atleta que se converteu ao evangelho, é maravilhoso ver a transformação dele, ó. Ele participa de alguns podcasts, ele é bem agressivo, bem apaixonado na sua parte. Você vê o podcast dele há 2 anos atrás, ele falava de Cristo com alguns palavrão no meio, assim, na efusão de falar, e o vocabulário vai mudando, a questão vai mudando, e aquela agressividade vai mudando, mas ele tem um ensinamento bem poderoso, que ele tem uma coisa que eu não concordo entre os crentes sobre os cristãos, que é: alguém chega para falar de alguém
Ah, você está sabendo que fulano fez isso? Eu disse, que novidade, ele é pecador. E ele reage de uma forma tão simples assim. Para mim, você falar que um pecador está pecando é igual você falar que um peixe está nadando, que um cavalo está correndo. Essa é a natureza dele. Eu não quero saber sobre essa ladainha não, a palavra dele é bem agressiva. Eu quero saber quem quer mudar de vida e ir para o caminho da transformação. É isso que eu quero. Você ficar nesse lenga-lenga, que fulano fez isso, é mais pecador, menos pecador, esse aqui está dentro, esse aqui está fora. Não, eu quero saber quem quer colar e ir para a transformação. Ponto 5, o evangelho precisa ser pregado. Cornélio era um homem bem-quisto pela sociedade? Sim. Um bom patrão? Sim. Um homem justo, educado, honesto? Não há dúvida. Mas ele precisava ouvir o evangelho. E foi isso que Pedro fez. O evangelho puro, simples e cristalino. Aquele mesmo que ele pregou lá no início de Atos dos Apóstolos, o sermão de maior assertividade entre tempo e convertidos foi o de Pedro. 3 linhas. Vocês mataram o Cristo, arrependam-se. A igreja dá um glória, 3.000 se arrepende. Vocês mataram o Filho de Deus, precisam se arrepender e ponto. E aqui Jesus, o Pedro falando de Jesus, ele dá uma breve síntese do que é o evangelho. Ele pregou o evangelho para Cornélio, para aqueles homens e família. 39 e 40. Nós somos testemunho de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. Aqui, toda transformação cristã, a gente pode extrair desses 2 versículos. Que o evangelho é sobre um Senhor que enviou o seu Filho, morreu no meu e no seu lugar, pagando uma dívida que era nossa, impagável. E o preço disso foi um julgamento injusto. Ele foi pregado no madeiro, e onde todos pensavam que era o fim, ao 3º dia, ele ressuscitou com a chave da morte e do inferno na mão. E era isso que Pedro estava apresentando para Cornélio. Cornélio era um homem extremamente bom, mas completamente perdido. Bom na ótica humana. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que o evangelho a ser pregado é sobre Cristo, não sobre a necessidade da pessoa. O evangelho a ser pregado é sobre o que Cristo fez, não sobre o que eu preciso. Qual é a tua necessidade hoje aqui? O que eu posso fazer por você hoje? Isso aqui é slogan de banco, não é slogan do evangelho. O que tinha que ser feito já foi feito. Cristo morreu pelo meu e o seu pecado. E nesse tocante evangelismo nós temos que ter muito cuidado, quer dizer, Jesus te ama. Isso até é uma abertura para uma conversa, mas isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho puro e cristalino. Ele nos ama e morreu por você, miserável pecador, e você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, se nós não entendermos, eu chego assim, John Bevere, ele bate muito sobre isso. Os apelos na igreja, quando tem, são muito soft. Você aceita Jesus Cristo no seu coração? Quem não vai aceitar Jesus Cristo no seu coração? Eu aceito até onde vai errado, vacina vencida, aceito qualquer coisa que não me custe nada. A pergunta é, você aceita Jesus Cristo no seu coração, reconhecendo que você é pecador, e você foi co-participante no julgamento injusto dele? E está disposto que ele entre no seu coração e quebre todas as tuas estruturas, toda a tua confiança, todo o teu intelecto, tudo que você viu até aqui não vai ser nada, e que ele não vai ser só apenas a florzinha do seu coração, ele vai ser o seu Senhor e vai governar a sua vida? É sobre isso. Aí a conversa muda completamente. E nós temos que entender que pregar um falso evangelho não é diferente de uma seita que está pregando Satanás abertamente. Não é diferente, porque o saldo de ambos é condenação eterna. Ponto 6. Missão seletiva.
Verso 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Aqui Pedro está dizendo uma coisa que, se passar despercebido, não vai entender o quão seletivo era o cumprimento da missão até então. Como eu falei, entre 5 e 10 anos, Jesus já tinha subido aos céus e os judeus ainda estavam no clube dos judeus. Só que a ordem que ficou muito clara, Pedro falou, ele nos mandou a pegar o povo. Povo aqui no original é povo, é todo mundo. Mas eles continuavam pregando entre os judeus e negando a missão que Jesus Cristo deixou muito claro. Verso 19, Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 1:8 vai dizer outra ordenância: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão testemunhas, minhas testemunhas, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A missão de Cristo, ele viveu abrindo o evangelho, interagindo com gentios, quebrando a bolha religiosa. Ele sai sabendo o coração humano, preso e segue na religiosidade. Ele deixa uma grande missão, ide por todo o mundo. E fala, ainda ele é tão claro, eu sei que vocês têm umas treta com Samaria, passa por Samaria, não vai tirar Samaria do alvo de evangelismo não. Mas até então Pedro continuava focado nos judeus. Isso se chama missão seletiva, onde eu escolho alguém que merece ouvir o evangelho e outro não. Se aquela amiguinha é legal no trabalho, manda emoji para mim, eu vou tentar falar um pouquinho de Cristo para ela, que eu acho que ela vai bem, eu acho que ela merece. Mas aquele cara mais truculento, aquele meu vizinho que eu moro do lado dele há 10 anos, nunca interagi com ele, e tem um irmão maravilhoso. Ele está orando pelo vizinho nessa campanha do ano. Ele falou, pastor, consegui dar a mão para ele no elevador. Glória a Deus. Foi a primeira vez que a gente não falou de temperatura ou de qualquer coisa. Eu consegui, estendi a mão e dei a mão e puxei ele para perto. E disse, glória a Deus, meu irmão, você avançou um pouquinho, mas eu estou orando por ele. Ele disse, continue. Não podemos cumprir essa missão de uma forma seletiva. Primeiro temos que cumprir a missão. Boa parte não está nem aí para a ordenança do Senhor, que é expandir o reino. E Pedro nos ensina que cumprir a missão parcialmente é desobediência também. É desobediência também. O Evangelho, ele não nos chama para um grupo de comuns. Grupo de comuns é como o mundo se organiza, em clãs e comunidade. Comunidade dos motoqueiros, comunidade do beat tennis, comunidade do crossfit, comunidade do intelectual, comunidade de iguais. Evangelho é o local onde todos eles se encontram, se aceitarem a Cristo. E eu louvo a Deus que a gente, desde ontem eu vim nas células, eu tenho uns momentos com o Senhor, às vezes vou passando assim numa célula e digo, Senhor, como Tu és bom. Sem o Senhor aqui no meio, não existiria possibilidade nenhuma dessa galera estar junto aqui. Porque os espectros de vida são completamente diferentes. Gente com filho, gente sem filho, gente mais idosa, gente menos idosa, gente com a profissão X, outro Y. E em Cristo todos se conectam em comunhão. E a grande pergunta que o Senhor nos faz é: quem são os alvos da nossa seleção? Que a gente acha que merece o Evangelho ou que não merece o Evangelho? Que muitas das vezes aquele nó cego é quem o Senhor quer que a gente alcance através das nossas vidas. Sabe por quê? Que a gente era nó cego também, sim ou não? Sim, a gente era nó cego. Eu pelo menos era. Muito nó cego. E muitas das vezes a gente fica selecionando. Ponto 7. O maior, conversão é o maior milagre, conversão é o maior milagre. Vamos ao 44 ao 48. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo
fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo, como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Amém. Conversão, gente, é um milagre, sim ou não? Sim, para mim é o maior dos milagres. Maior do que uma cura de saúde, maior do que uma restauração financeira, familiar, de negócio. O milagre dos milagres ainda é quando um pecador inimigo de Deus se arrepende. E um milagre, por definição, ele não tem explicação. Embora toda a academia ela fica tentando sistematizar o milagre da conversão, e aí nós absorvemos, entendemos, estudamos. Mas o milagre, por definição, é algo sobrenatural. E aqui o texto, Lucas, é detalhista em dizer como ocorreu a conversão de Cornélio e de todos aqueles. Enquanto Pedro estava falando do Mestre, do Evangelho puro e cristalino, o Espírito Santo desceu, da mesma forma como desceu em Pentecostes. E aqueles judeus começaram a ver gentios adorando a Deus em línguas de fogo, de uma forma sobrenatural, com poder e autoridade. E eles começaram: está acontecendo com eles, está acontecendo com eles, está acontecendo com eles. Eles ficaram espantados. O milagre da conversão é sobrenatural. E Pedro, ele fica olhando agora, Jesus me apertou sem me abraçar, porque não tem mais o que eu faça agora. Todo mundo viu o que aconteceu aqui. Ele sabe o que aconteceu com ele, as testemunhas viram. Os judeus que eu trouxe aqui de testemunha, que eu não sabia o que ia dar, também viram. O que é que eu faço com isso agora? Aí Pedro diz: posso eu negar o batismo a esses? E ali ele segue e batiza Cornélio, que talvez era um bom homem, mas não foi só sobre Cornélio. O milagre é tão sobrenatural de Cornélio sobre todos aqueles que a gente não sabe nem o nome. O escravo que aceitou Jesus lá de Cornélio também foi batizado junto. É o mesmo milagre, é o mesmo Cristo, é a mesma glória. E ali eles são batizados em nome de Jesus. Que nós não venhamos perder a dimensão que o maior dos milagres é a conversão de um pecador, meus amados irmãos. A gente tem perdido essa ótica do poder transformador do Evangelho. E muitas das vezes a gente passa sobre o texto bíblico e não consegue entender a graça de Deus. Para que Cornélio e os seus fossem salvos, Deus criou um roteiro que nem o melhor produtor de Hollywood conseguiria. Um sonho aqui, outro sonho ali, uns mensageiros, 2, 3 dias andando a pé. Tem que encontrar com Pedro, que não sabe se está em casa. Pedro vê lagarto, vê lençol, volta e vem e se encontra. Tão somente para que pecadores se arrependam. E o Senhor continua fazendo isso, movendo céu e terras de uma forma sobrenatural, para que pecadores se arrependam e o encontrem. E sobre a conversão ser um milagre, e muitas das vezes, como nós somos seletivos, somos parciais, somos hipócritas, muitas das vezes em achar que temos ou não a porta de quem vai adentrar nos céus, eu cito 2 testemunhos reais sobre isso, sobre hipocrisia na minha pessoa. Logo quando eu mudei para São Paulo, isso tem uns 16 anos, eu não tinha igreja fixa, visitava uma igreja ou outra. E uma das igrejas que eu fui visitar, ela era bem mais tranquila em termos de vestimenta, em termos de tudo isso e tal. E eu fiquei algumas semanas visitando lá. Mas um determinado culto de domingo, eu sentei aqui para o culto e chega ali mesmo na minha frente um homem de camiseta, bermuda, chinelo, não sei se chinelo ou tênis, isso eu não me recordo, não é o principal. Mas esse homem, ele parecia literalmente um réptil. Totalmente tomado de tatuagem, mudança aqui na orelha, mudança no nariz, piercing de tudo que era lá. Era que ele realmente ele tinha
um estereótipo visível completamente incomum. E eu cheguei no culto, eu tentava louvar e ficava aqui, orava, cantava o louvor e de olho aqui no meu irmão réptil, que eu não sei o nome dele, entre aspas aqui, sem ser pejorativo. Mas entre eu olhar para o templo e olhar e tal, e eu ver esse homem receber a presença de Deus de uma forma tão sobrenatural e sublime, e ele orando em línguas no Senhor, e se ajoelha e chora numa presença tão grande, e eu me senti tão envergonhado. Porque o que eu vi daquele homem foi o que aconteceu exatamente com Cornélio e com os deles. E se a gente não se abrir para isso, meus amados irmãos, a gente começa a achar que alguns não são dignos. O Senhor chama quem Ele quer, da forma que Ele quer. Outro exemplo que eu vou trazer aqui é do estagiário Cachacinha. Era um apelido que eu dei num estagiário que tinha lá no meu trabalho, lá em Fortaleza. No Ceará, Nordeste, a gente fala muito, o cara que bebe é o cachaceiro, é o Cachacinha. E eu trabalhava e surgiu um estagiário lá perto, e ele fazia a mesma faculdade que eu, e ele chegava todo atrasado, e aí todo mundo começava assim, rapaz, esse cara só chega fedendo a cachaça, não sei o que e tal. E eu estava na igreja, mas estava na igreja meio lá, meio cá, crente mais ou menos. E aí eu me conectei com ele assim com paixão que não era cristã, era mesmo de ver o cara meio zoado. Aí eu descobri que ele morava perto de casa, eu disse, cara, eu te dou uma carona, eu passo lá, te levo e tal. E por alguns meses eu dava carona pro estagiário Cachacinha. Sabe quando eu falei de Cristo para ele? Zero. E eu parava o carro e ele chegava todo descabelado, eu esperava, ficava com raiva. Rapaz, eu tô dando a carona pro cara, o cara chega todo... Resumo da ópera. Aí foi quando eu mudei para São Paulo, uns 4 anos se passou. Veja onde, no YouTube, estagiário Cachacinha pregando o Evangelho. Glória ao Senhor. E Deus, aí depois eu fui saber a história, na verdade ele era filho de cristãos no interior do Ceará, se desviou, aí a família, tudo que tinha, investiu para o filho estudar na cidade sozinho. Aí se perdeu na cachaça, mas depois ele voltou e se tornou um missionário no interior do Nordeste, Deus deu uma esposa, deu um ministério, e hoje ele lidera uma grande igreja, com um ministério de alcance internacional. O que eu chamei de estagiário Cachacinha. Isso aqui, e uma das marcas da nossa igreja, meus amados irmãos, é expor as nossas vulnerabilidades, para que a gente entenda que quem é o seu estagiário Cachacinha? Essa é a pergunta. Quem você acha que não é digno? Quem é o seu irmão réptil? Ou alguém que você acha que não merece ouvir o Evangelho? Vamos recapitular o que a gente viu nessa manhã? Pode baixar as luzes. Queria chamar o Moisés, se ele estiver por aqui. A gente já está caminhando para o final. Temos que entender, meus amados irmãos, que vamos enfrentar pessoas com total desconhecimento de Cristo no processo do Evangelho. Era exatamente a situação de Cornélio. Temos que compreender que somente Cristo é a redenção e a transformação, e foi que Pedro já rejeitou qualquer glória. Temos que entender e tomar todo cuidado que a religiosidade cega, a ponto de incluirmos questões, pré-requisitos, burocracias que o Mestre não nos mandou incluir, nos tornando fiscais da qualidade do reino. Temos que entender que o Evangelho sim é para todos. Cristo morreu por todos, mas é necessário crer e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Temos que entender que o Evangelho puro e cristalino precisa ser pregado. E o Evangelho é a boa notícia que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Temos que entender que existe um risco de tornarmos a missão de Cristo seletiva, achando que algumas pessoas são adequadas, achando que outras pessoas não são adequadas. E temos que compreender, meus amados irmãos, como já foi falado aqui pela pastora Ana, a conversão é o maior milagre. A conversão já é a bênção, já está pago. É o grande valor,
é a pérola de grande valor. Temos que entender sim que o Senhor, Ele continua movendo o mundo. Ele fez algo sobrenatural para encontrar Cornélio e os seus, para que a bolha fosse estourada e nós pudéssemos estar aqui recebendo Cristo como co-herdeiros, como irmãos adotivos dos judeus. Esse mesmo Deus é um Deus de encontro. Ele move o mundo, dando condições para que pecadores se arrependam. Mas Cornélio precisou de Pedro. Pedro teve que cumprir e ser a voz de Deus, ser a face de Deus para Cornélio, para aqueles. E a pergunta que fica é: quem são os Cornélios que estão nos esperando? Cornélio, ele estava esperando ansiosamente que alguém fosse apresentar o evangelho para ele. O etíope, angustiosamente, ele falou: como eu vou entender se não há quem pregue? Como eu vou entender se não há quem me explique? E temos que entender, meus amados irmãos, temos que entender e crer que existe um chamamento, uma missão para todos nós, e que a conversão, sim, é o grande milagre, é a grande bênção, é o grande mistério. E qual era a problemática lá de Atos dos Apóstolos? Uma igreja hipócrita, ainda pregando um evangelho seletivo, pode para esse, não pode para aquele. Mas Jesus escancarou as portas através de Cornélio e dos seus, e por isso nós estamos hoje aqui, através daquela obra sobrenatural. E a nossa missão é receber e compartilhar Cristo. Receber e compartilhar Cristo. O nosso mestre, na parábola do grande banquete, ele ilustrou exatamente o que ia acontecer futuramente com Cornélio. O banquete do filho do rei, ele mandou convidar o povo selecionado, e eles recusaram. E depois o dono da festa vai e convida todos aqueles que estão nas ruas, aleijados, pobres, fracos, indignos, impuros. Tragam todos aqueles para a mesa do banquete do filho do rei. E o Senhor continua com essa mesa posta. Essa mesa está posta. E se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, devemos ser aqueles que saem nas ruas chamando para o banquete do filho do rei. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero fazer 2 orações com você nessa manhã. Aleluia, aleluia. Queria chamar a Manaí Worship para se posicionar. A gente vai encerrar louvando. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Rei do universo, Senhor de tudo e de todos. Um Senhor que marca encontros, um Senhor que muda histórias, um Senhor que nos encontrou graciosamente. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu na cruz no meu lugar. E o convite dessa manhã, se você está aqui e ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e foi tocado por esse evangelho confrontador, eu quero orar por você. E se você está nos acompanhando no YouTube e nunca fez essa oração, a palavra de Deus nos orienta que isso é dia da igreja, mas tem se visto inerte no tocante a essa missão de evangelizar. Tem se visto paralisado, sem frutificar. Tem se visto com uma desobediência seletiva. Ou quando faço, a religiosidade me cega. Tem me faltado o amor de Cristo pelas pessoas. Tenho achado que aquela pessoa não tem mais jeito, ou que aquele também não é possível. Talvez me colocando numa posição arrogante, achando que o que tenho fosse virtude minha, e não recebi de graça, e devo repassar de graça. Se você quer e aceita o desafio de Cristo
para se tornar alguém que entende esse chamamento, essa missão de fazer a maior transformação que a nação precisa, que é apresentar Cristo a pecadores. Fique de pé, eu quero orar com você no seu lugar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome. A tua igreja se posiciona, Pai, como uma igreja que entende que precisa fazer mais por ti, que precisa ser aqueles arautos do Evangelho, aqueles que estão pouco preocupados com a estima dos outros sobre si, com a sua própria justiça própria, aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me como instrumento teu, para louvor da tua glória. Dai-me, Senhor Deus amado, filhos e filhas espirituais. Me dá, Senhor Deus amado, Cornélios. Me dá, Senhor Deus amado, a oportunidade de semear o teu bom evangelho para louvor da tua glória. Abençoa, Senhor Deus amado, cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai. Esse é um tema, Senhor Deus amado, para uma igreja madura que entende o preço do evangelho, o chamamento do evangelho. Capacita derera baraladai. Capacita derere carabaladai. Eu te capacito, harakarabaladai. Eu te darei as estratégias, harakarabaladai. O agir é meu, harakarabaladai. Não funcionou, harakarabaladai, porque confiou em ti mesmo, harakarabaladai. E porque confiou em ti mesmo, harakarabaladai, desistiu, harakarabaladai. Você desistiu, harakarabaladai, mas ele ainda está esperando por mim, harakarabaladai. E eu vou te usar, harakarabaladai, como instrumento meu, harakarabaladai. Seja um arauto, harakarabaladai. Ide por todo mundo, harakarabaladai. Ide por todo mundo, a toda nação, criatura, povo, credo e raça, e anuncie do meu amor. Você recebeu do meu amor, não o retenha, hararabaladai. Não o retenha, não o retenha, harakarabaladai. É sobre amar incondicionalmente como eu te amei, hararabaladai. Eu te capacito, zerebaraladai. Eu te escolhi, zarabaladai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, que nós não perguntamos no início? Tem alguém que nos visita? Erga sua mão, nós queremos te conhecer. Todos caseiros? Amém. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, fonte de toda graça, de toda virtude, que Jesus Cristo, que o amor de Jesus Cristo, aquele que morreu por você e por mim, e que a comunhão do Espírito Santo, aquela comunhão que nos capacita a levar esse amor à frente, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, excelente domingo, Deus abençoe.